Olá, boa noite. Nessa aula, nós vamos relembrar os conceitos básicos de geometria analítica e vincular eles com conceitos da ciência da computação, aplicações da ciência da computação. Então, o que a gente viu na primeira parte da disciplina, né, que é a de geometria analítica, foi os conceitos de matriz, as operações com matrizes, como você resolve o sistema linear com matrizes, né, os vetores no plano e no espaço, né, plano no espaço. E a gente estudou as cônicas, né, que são você cônica vem do fato de você intersectar um plano com um cone, né? Então você corta um cone usando um plano e aí você obtém essas curvas chamadas cônicas, né? Que é a parábola, a hipérbole e a elipse. Em particular, você tem um círculo, né, que é um caso da elipse também. Então, começando com as matrizes, né? As matrizes elas são usadas para você descrever sistema de equações, então você facilita bastante a resolução do sistema de equação usando matrizes, que são, digamos, rede de números, né? Eu posso colocar em outras palavras assim, né? Seria uma rede de números, M com M linhas e N colunas, né? E aí a aplicação mais direta que eu tenho disso é a questão de representação em, em pixels, né? Imagens, né? Então, uma tonalidade de preto, por exemplo, cinza, varia de 0 até 255, onde 255 seria a mais iluminado possível e 0 é totalmente escuro. Então, esse valor variando em números inteiros, né? De 0 até 255. O 256 uma potência de 2, né? Então, tem essa escolha aí. E aí você tem uma rede com vários pixels, né, formando um quadriculado, um retângulo. E cada posição dessa rede, você tem um número. E aí isso aí forma uma matriz, que representa a imagem preto e branco. Você pode também trocar a linha por coluna, e aí você obtém a matriz transposta, né, quando você inverte essas posições. E isso aí é importante na otimização da memória, tem alguns aspectos que vocês devem conhecer. E tem um número que é muito importante que a gente viu, né, que é bastante importante na resolução do sistema, que é o determinante. Esse determinante, ele é diferente de zero, então pode ser que ele tenha uma solução não trivial, né? Se o determinante for zero, então não vai ter solução, vai ser ou indeterminado ou infinitas soluções, né? E aí eu tenho a interpretação geométrica dessa ma- matriz, digamos assim, de você transformar também, posição, fazer transformações de um espaço em outro, seria uma interpretação também. E quando você tem o determinante, ele tem a ver com o fator de escala, né? Ele representa o fator de escala. Então, o determinante de duas dimensões, é uma matriz 2 por 2, representa o fator de quanto você está aumentando o tamanho dessa imagem por- em duas dimensões, a área dessa imagem, né? Então, se você fizer essa conta do determinante em duas dimensões, você vai ver que é exatamente o produto vetorial. Tá? Então, se você fizer um produto vetorial de dois vetores em duas dimensões, você colocar dois elementos, né, um vetor do lado de outro vetor, montar uma matriz e calcular o determinante, você vai ver que o determinante é exatamente o produto vetorial. E qual é o conceito de produto vetorial? O conceito de área. Então, ele dá exatamente o quanto você está aumentando essa área, né? E no caso do volume,
No caso de um vetor ter 3 dimensões, você teria uma matriz, seria 3 vetores alinhados, né, digamos assim, e aí você calcula o produto, o determinante dessa matriz, 3 por 3. Esse determinante ele vai dar exatamente o volume formado por esses 3 vetores, na relação direta com o volume formado por esses 3 vetores. Seria o volume do paralelepípedo, na verdade, né? Formado por esses 3 vetores. E se você fizer em termos do que a gente aprendeu de produto interno e produto vetorial, é exatamente se você tiver um vetor, vamos chamar UVW, certo? Você coloca UV e W formando uma matriz 3 por 3. Então, a gente conhece como, a gente não viu nessa disciplina, né, mas eu só estou falando por alto, é o produto misto, que é o quê? Você vai fazer, por exemplo, o vetor, produto vetorial com V, e isso tudo interno com W. Então, representa exatamente, dá um número, que é o volume formado por esses 3 vetores. Então, tem a ver com o quanto você está aumentando o volume, por um fator de escala. Tá? E se quando você encontra o determinante zero, a interpretação, né, que, por exemplo, um determinante da matriz 3 por 3, aí você obtém zero, que significa o quê? Que o volume formado por esses 3 vetores é nulo. Você tem um objeto achatado. Se você tem uma matriz 2 por 2 e o produto vetorial dentre os dois vai ser zero, quando a área for nula, ou seja, o determinante, como eu mencionei, é o mesmo produto vetorial, né? No caso 2 por 2 vai ser zero também. Então, eu tenho uma área nula no caso 2 por 2. Então, em cada caso, um caso. E para inverter matrizes, como é que eu faço isso na prática? Por exemplo, uma matriz muito grande, às vezes vai ser muito custoso fazer essas contas, né? Então, a ordem de cálculo vai ser n ao cubo. Vai ser, se a matriz tem, por exemplo, uma matriz grande de 100 elementos, 100 linhas por 100 colunas, por exemplo, muito grande, 100 linhas por 100 colunas, você vai ter a quantidade de processos envolvidos vai ser da ordem de 1 milhão, né, que é 100 elevado ao cubo. Então, você precisa, muitas vezes, recorrer a outros processos. E aí você vê isso em cálculo numérico mais avançado, você vê como calcular isso, né? Tem processos em Python bem fazem isso de forma mais direta também. E tem esses métodos implementados, que é o método de decomposição Preliu, Cholesky, né, tal. Então, tem como você decompor, por exemplo, transformar uma matriz, uma decomposição de uma matriz que seria a parte inferior, né? A parte inferior diferente de zero, a parte da diagonal diferente de zero, vezes uma parte superior, né? Acima da diagonal diferente de zero. Então, além desse, tem outros processos. Então, vale a pena verificar. Mas é só interessante ver que a gente consegue reduzir esse tempo de cálculo usando métodos diferentes, tá? É só ser isso. E é interessante que quando você usa uma matriz para decodificar uma mensagem, você precisa da matriz inversa para, se você transforma, né, criptografa uma mensagem por meio de uma matriz, uma transformação matricial, você precisa, na hora que a mensagem chega, você precisa converter ela de volta. Você vai usar o quê? Usar a matriz inversa para fazer esse processo. E aí, como a gente viu, a gente tem nessa resolução de sistema linear, né? A gente tem possível determinado, quando eu tenho uma única solução, possível indeterminado, quando são infinitas soluções, ou sem solução, né? Então, eu tenho 3 possibilidades aí
para sistema linear, né? Então, essas, só pode ser essa, uma dessas três. Então, imagine uma rede de servidores, o fluxo de dado que entra deve ser igual ao que sai, né? A lei de Kirchhoff para os dados, né? Parecido com a lei lá para corrente elétrica. E isso gera um sistema linear gigante, né? Você tem que resolver esse sistema usando as leis de Kirchhoff dos dados, parecido com da mesma forma que você encontra um sistema lá para corrente elétrica, por exemplo, quando você resolve um sistema, uma malha, né? Aqui você vai ter algo parecido. E aí você precisa resolver o sistema linear para encontrar a solução desse problema. E aí, esses vetores são os elementos que nós estamos trabalhando, né? Eles podem ser confundidos, né, entre aspas, com os pontos, né, que eu mencionei. Mas esses vetores, eles são o que exatamente? Ele tem que obedecer aquelas propriedades lá, aquelas 10 propriedades. De uma forma geral, é aquilo. Mas, quando você pega esses vetores e representa num espaço, é, digamos, mais palpável, né, de força, velocidade, essas entidades aí mais palpáveis e físicas, aí você precisa só dessa definição de que ele tem direção e sentido e tem um módulo, né? Então, as operações principais a gente tem que lembrar dos vetores é o quê? A soma entre vetores e a multiplicação por escalar. Então, é isso. Então, a aplicação é quando você está no. Quando você vê tá brincando lá com o joystick, né? E aí cada movimento, cada ângulo, né, desse joystick representa o quê? Representa uma velocidade, uma direção, representa alguma coisa. Então tem que ter uma associação entre a posição desse joystick, do ângulo, né? Porque não pode aumentar, você não pode aumentar o tamanho, né? Aumentar o joystick, dependendo, você até pode, né? Se for um jogo mais avançado, não sei. Mas assim, se você tiver um joystick comum, você vai movimentar ou para frente, para trás, ou para o lado e para o outro, né? Dependendo da angulação. E aí você vai determinar com isso a velocidade, né? Ou a direção, né? A direção que o personagem está indo em um jogo, né? Uma outra ferramenta que é importante também nos gráficos em 3D, ferramenta gráfica de, nas imagens, né, de computação, é o produto escalar, né? E quando você faz o ângulo entre a luz e a normal da superfície, você tem a superfície aqui, tem a normal. E aí você, a partir do ângulo que você está vendo, você vai produto interno, que tem a ver com o ângulo entre esses dois vetores, né? A normal e, e a visão. A partir disso, você obtém o sombreamento. E se você iluminar, é, iluminar algo formando a normal sendo 90 graus, então você vai iluminar nada. Não vai cair luz aqui. Mas se você iluminar por outro lado, do outro extremo, se a superfície for assim, e aí a normal é assim, então você iluminar no mesmo sentido, a luz vai ser máxima de reflexo, né? Então, a partir desse produto escalar, você obtém a iluminação dessa superfície. A iluminação dessa superfície. Então, a partir de como você quer a imagem, você obtém o sombreamento adequado usando o produto interno. Produto escalar, né? Nesse caso, que é o produto interno usual. É, o outro produto também importante é o produto vetorial, né? Que o produto vetorial ele vai dar o quê? Ele vai ser perpendicular o produto vetorial de dois vetores entre si vai ser perpendicular a esses dois vetores e vai ser exatamente a área formada por esses dois vetores, tá? Ele vai determinar a direção perpendicular.
Você sabe as direções que tem uma parede, você vai saber para que direção essa parede está olhando, né? Tá, a direção em que ela está apontando, né? É isso. Daí eu tenho a equação geral dos planos, né? Do plano, vai ser definida dessa forma, e a gente aprendeu que esses coeficientes aí, o A, B e C, dá exatamente a direção normal desse plano, né? Então, se tiver alguma coisa, né, se em um jogo o chão é um plano, para saber se o personagem está acima ou abaixo desse chão, eu tenho que saber o quê? Se esse produto interno, né, com a normal, com, da normal a que eu tenho, né, o produto interno, de um ponto até a normal, né, que está apontando para dentro desse jogo. Se o produto interno desse ponto onde está esse objeto até o chão, é um ponto do chão. Se esse produto interno for maior que zero, então quer dizer que está acima do chão. Se for abaixo de zero, ou menor que zero, né, está abaixo do chão, né, é um glitch, né, é um erro no jogo. É possível acontecer isso, né? É para ser impossível. E igual a zero quer dizer que ele está no chão, né? Então tem essas posições aí. E aí, a gente viu ponto, plano, sistema de equações. Outra ferramenta que a gente viu também foi as cônicas, né? São, como eu falei, são as curvas obtidas da intersecção de um cone sendo cortada por um plano. E aí você pode obter a parábola, a elipse ou a hipérbole. De uma forma geral, uma cônica ela é uma equação do segundo grau com duas variáveis. E aí pode ser inclinada, nesse caso aqui ela pode ser inclinada, pode estar ou não inclinada, né? Enfim. E aí, dessa equação que você está vendo aí, equação geral do segundo grau com duas variáveis, você pode obter só uma dessas três opções aí. Então, você tem três opções possíveis: parábola, elipse ou hipérbole. Há casos de degenerados, por exemplo, uma hipérbole degenerada vai ser, no caso, duas retas, né? Um conjunto de duas retas se intersectando. Um caso especial da elipse é uma circunferência. Há um caso também da parábola, um caso extremo da parábola seria um segmento de reta. Enfim, há casos particulares aqui, extremos, né? Mas, de forma geral, a maioria dos casos são esses três. Primeiro, a parábola. O que é uma parábola? A parábola ela vai ser o conjunto dos pontos que são equidistantes do foco e dessa reta aí, dessa reta diretriz. Então, a equação da parábola, ela vai ser, se a diretriz for horizontal, ela vai ser dessa forma aí. Vai ser y igual a x ao quadrado mais bx mais c. A forma da parábola como a gente conhece mesmo. E aí ela representa bem o trajeto de projéteis, de lançamento, né? Quando você considera a gravidade como sendo um campo constante, né? Você considera a gravidade constante para todos os pontos. E aí você obtém um, um trajeto parabólico. Se você pegar essa parábola e rotacionar ela em torno do eixo y, você vai obter um paraboloide. Tá? É uma superfície gerada a partir de uma parábola. Essas superfícies que são obtidas a partir de cônicas, a gente chama de quádrica. Tá? São as quádricas. Então, da mesma forma que esses elementos, essas funções, né?
por exemplo, a parábola. É uma aproximação, né, de uma curva, por exemplo. Você pode aproximar uma, dependendo da curva, se ela tiver um formato é, parecido com a parábola, né, em um dado ponto, você pode aproximar localmente para uma parábola. Tá? Assim, em primeira ordem, você aproxima uma curva por uma reta, que está relacionado com o conceito de derivada, certo? Quando você aumenta a ordem, você pode aproximar por uma cônica, né? Nesse caso, a parábola, por exemplo. Então, você pode aproximar por uma parábola localmente. Então, por exemplo, o cosseno, por exemplo, no zero, ele tem uma aproximação ali perto de, seria um menos x quadrado. Então, tem um termo com um quadrado ali, até um quadrado. Então, de forma geral, você pode ir aumentando essas expansões, né? Tipo, um termo cúbico, um termo, e assim por diante. Mas as que mais interessa são as aproximações com termos com quadrado, né? Como eu falei, aproximando por essas cônicas. Da mesma forma, se você tiver uma superfície, tá? Uma superfície no espaço, você vai aproximar essa superfície a primeiro nível pelo quê? Por um plano. Então, você vai cortar essa superfície, vai ter um ponto, vai ser a normal, aquela superfície vai gerar um plano. Então, você vai ter um plano ali aproximando localmente aquela superfície. Pode acontecer, nem sempre, mas pode acontecer, de você ter uma aproximação, é, por uma quádrica. Então, você vai aproximar, por exemplo, você pode aproximar por um paraboloide, por exemplo, localmente. Então, tem um cone a princípio, depois você ganha termos quadrados, né? E aí você vai obter esses termos quadrados seriam o quê? Seria localmente, seriam quádrica, né? Então, seria um paraboloide, por exemplo. Pode acontecer de esse termo quadrático não ser diferente de zero e continuar um plano. Aí você vai obter só o termo cúbico, sei lá, lá para frente. Então, seria algo desse tipo. Mas na maioria das vezes você obtém termos quadráticos sim e você aproxima por essas quádricas, né, essas superfícies. A seguinte que a gente viu foi a elipse, né? É a curva elipse, que é o quê? É o conjunto dos pontos que tem a mesma que a soma é constante. A soma desse ponto até esses dois pontos, somando essas duas distâncias, vai ser a mesma. A soma das distâncias a dois focos é constante. Se eu somar a distância do F1 até P e do F2 até P, vai ser igual sempre. Você foi fazer aquele teste da linha e da caneta, né? Você fixa dois pontos, prende a um ponto do barbante a outro ponto do barbante no outro ponto, e aí você vai riscando, mantendo a distância fixa. Tem aplicação direta, por exemplo, quando você vai desmanchar a pedra no rim, tem essa aplicação onde você coloca o laser num foco e a pedra no rim ali, digamos, seria no outro foco. Então você vai destruir usando esse artifício, né? Porque a luz do laser, né, seria bem concentrada somente nesses dois focos aí. E tem aplicações em jogos também, né, onde você reflete, né, usa essa reflexão aí, essa causa especial de reflexão nas paredes. E por último, tem um caso onde a diferença entre essas distâncias, né, o P até F1 menos P até F2, vai ser constante, tá? Só que isso é em módulo, né? Porque a distância ela pode, nesse caso, não, esse valor pode ser negativo também, né? Vai ser a outra menos essa. E aí você usa isso, né? As equações são dessa forma, nesse formato geral. E aí você usa isso
da usou isso como para fazer, cálculo com GPS, né, onde você a diferença de tempo entre os sinais de 2 satélites coloca você em uma hipérbole, né, porque você vai ser exatamente usando essa lógica, né, e a intersecção de várias hipérboles define sua posição exata. Então você tem a distância, a diferença de tempo vai ser a mesma, então você acaba formando uma hipérbole. Então, resumindo, nós vimos que as matrizes e sistema de equações, elas são bastante úteis em processamento de imagem, né, rede neural, otimização, essas coisas, né. Vetores e planos é bastante utilizado na computação gráfica, porque é aí que você vai gerar as imagens, entender como é que se dá a lógica dos jogos, usando bastante em robótica também, né. Eh, e as cônicas na simulação de órbitas, design gráfico, tem várias aplicações, principalmente no ramo da dinâmica, né. Então você vê que a geometria analítica ela engloba muita área do conhecimento, né, principalmente a parte mais visual, né, onde você vê as coisas se movendo, digamos assim. Então é isso. Até a próxima aula EAD, na próxima eu vou tratar da álgebra linear, tá.